Oi, gente, meu nome é Camis Comin e esse é o episódio 4 do Te ensinando de graça tudo sobre ter um podcast, mas que isso seja um serviço nosso, eu poderia estar ganhando muito dinheiro. Então, se por um acaso você caiu nesse vídeo aleatoriamente e você não tá sabendo como ele tá funcionando, a gente tá indo passo a passo de todos os pontos que você precisa se atentar, que você precisa executar alguma coisa pra que você tenha o seu podcast pessoal, tá bom? Depois a gente vai fazer episódios falando de podcasts empresariais, porque tem uma grande diferença da produção e da estrutura como um todo quando ele é pessoal e quando ele é atrelado ao nome da sua empresa. Se você não entende qual é essa diferença, isso quer dizer que você não viu o episódio 1 dessa série, porque eu começo falando dessa separação e aí a gente segue pro caminho do pessoal. Então você pode clicar na playlist desse vídeo e aí você consegue ver tudo com detalhes, inclusive indico que você veja antes e aí depois você volta pra esse episódio aqui, tá? Então nesse episódio a gente vai focar em identidade visual. A gente vai falar de tudo que você precisa saber para que você passe a mensagem certa, porque querendo ou não, coisas visuais, mesmo que não tenha nada escrito, elas transmitem uma mensagem. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem algo escrito nesse quadro e algo escrito na parede, mas elas estão escritas em inglês. Até mesmo a pessoa que não fala inglês e ela não faz a mínima ideia do que esteja escrito aqui, ela consegue entender que eu não sou uma pessoa formal, então ela tem uma expectativa da forma como eu falo. O meu cabelo, a forma como eu tô vestida, cada mínimo detalhe do que vocês estão vendo aqui, transmite uma mensagem do tipo de pessoa que eu sou, transmite uma mensagem sobre esse canal no YouTube, sobre o podcast que a gente tem, tudo, mesmo que não esteja nada escrito, está transmitindo uma mensagem. E o nosso papel como criadores de conteúdo, como dono de podcast, como dono de uma empresa, como dono de qualquer projeto, é ter certeza que a gente está transmitindo a mensagem certa. E qual a mensagem certa? É a que você quer transmitir. Então a gente vai falar sobre identidade visual de forma aprofundada o bastante, não para complicar o processo, mas para você entender o que você precisa fazer e por que você precisa fazer. E se por um acaso, seja porque você assistiu os outros episódios ou porque você já tá com isso definido na cabeça, mas meu podcast só vai ter o áudio, eu não vou gravar em vídeo, então não preciso me preocupar com o cenário, consequentemente não preciso assistir esse episódio falando sobre identidade visual. Precisa sim. Por quê? Você vai ter que abrir uma conta no Instagram, no Spotify for Creators, no YouTube, que seja, o seu podcast vai ter no mínimo, do mínimo, do mínimo, uma foto de perfil pra você falar que ele existe. O que vai ter nessa foto de perfil? Como que vai estar escrito o nome do seu podcast? Qual que é a fonte que vai estar escrita? Qual que é a cor que vai estar de fundo? Qual que é a cor que vai estar aplicada na fonte que tá escrito o nome do podcast? Você entende? Isso em si já é identidade visual. A escolha certa desses elementos, dessa cartela de cores, dessa tipografia, da forma como tudo tá montado, é identidade visual. Claro que se você for fazer esse processo com um designer, o que eu sempre vou indicar, se você tiver essa condição, é outro processo, tá? Vai chegar de forma muito mais completa, você vai ter versões do logo para você usar em cada um dos momentos, mas já que a ideia dessa série aqui é eu deixar tudo mais prático possível para que vocês consigam fazer sozinhos e fazer o mais bem feito possível estando sozinho e com poucos recursos, eu só deixo aqui o aviso. Se você puder pagar um designer, não tenha medo de preço de designer, tá, gente? Existe profissionais para todo tipo de cliente, você consegue encontrar alguém com preços acessíveis para poder te entregar um trabalho legal. Mas aqui a gente vai falar o que você consegue fazer sozinho. Então vamos lá. Se você já tem uma base de design, você sabe que você vai precisar fazer uma pesquisa. E se você não tem nenhuma base de design, aceite, você vai ter que fazer uma pesquisa. Não tem como ter preguiça nesse momento, tá, gente? Lá nos outros episódios, a gente falou que é muito importante você entender a vibe do seu podcast. Tô usando a palavra vibe pra não usar nicho, porque tem gente que morre de medo de definição de nicho, mas a gente também já falou disso, se não me engano, foi no episódio 2. Mas qual que é a questão? Quando a gente entende sobre o que é o nosso podcast minimamente, então, o meu podcast, ele é bem humorado, ele é um podcast de humor, ele é um podcast, seja com convidados ou não, ele é super bem humorado. Vai dar uma olhada em outros podcasts também que são do nicho de humor. Você consegue perceber algum padrão? Um exemplo, eu percebi que vários deles usam amarelo no logo. Eu percebi que vários deles, o logo tem uma fonte mais redondinha, ela é bem gordinha ali na hora de escrever, porque aí, tendo esse padrão visual, você já consegue entender como que certos nichos costumam se comportar. Isso não quer dizer que é uma regra. Então vamos supor, eu percebi que todo mundo usa amarelo, mas eu já tinha pensado que seria muito legal usar verde.
Isso quer dizer que eu não posso usar verde? Pelo contrário, você pode sim usar verde até para trazer uma diferenciação. Só que aí a gente já entra no ponto de cartela de cores, seja você seguindo o amarelo que todo mundo tá usando ou o verde porque você quer muito usar o verde, qual que é o tom dessa cor que você decidiu usar? Usando essas duas cores ainda como exemplo, presta atenção nisso aqui. Olha esse tom de verde, esse tom de verde e esse tom de verde. Qual deles você diria que é sofisticado e que daria para usar para uma marca de cosméticos sustentável? Esse aqui, certo? Agora, qual deles você acredita que é enérgico, daria para ser usado numa marca de refrigerantes? Um exemplo, esse aqui, certo? Vocês entendem que mesmo tudo isso aqui sendo verde, ela tá transmitindo uma mensagem completamente diferente de uma cor para outra? Agora vamos pro amarelo. Eu tô usando referências muito óbvias, mas para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? Vamos supor que a gente tá falando de uma marca de algodão doce. Qual desses 3 amarelos faz sentido para ser usada nessa marca de algodão doce? Essa aqui, certo? Agora, e se eu estiver falando de uma marca alimentícia? Algo onde precisa atrair ali a sua vontade de comer. Qual desses amarelos você acredita que eu usaria? Esse aqui, certo? Ou seja, as cores, mesmo que seja exatamente a mesma cor, o tom traz um abismo da diferença de mensagem que elas estão transmitindo. Então, mesmo que você faça essa pesquisa dos outros podcasts do seu mesmo nicho e você encontre um padrão e você decida seguir esse padrão, ou que você olhe para esse padrão e você fale, não quero isso, eu quero ir para um caminho completamente diferente, se atente ao tom dessas cores. Você precisa testar, não vai, em 5 minutos eu quero isso aqui pronto. Qualquer coisa pode até ser 5 minutos, mas 5 minutos por dia até que você encontre algo que faça sentido. Você consegue ir ajustando, deixa mais escuro, deixa mais claro, puxa um pouquinho pro lado, puxa um pouquinho pro outro, e aí você pensa, caso você não esteja acostumado com isso, no Canva, eu vou ver se eu consigo até deixar uma simulação em alguma parte aqui da tela exatamente de onde isso fica. Mas você consegue abrir um quadrado branco lá no Canva, e você indo na ferramenta de cores, tem uma parte onde tem toda uma cartela, ela é toda em degradê, passando por diversas cores. Quando você mexe a bolinha no meio dela, você vai mudando tanto o tom dessas cores quanto a cor em si. Mas eu também quero dar um atalho para vocês. É legal vocês entenderem e se preocuparem com o que que essa cor tá transmitindo e com o que que o tom tá transmitindo. Mas se você pensar, caramba, eu queria um tom tão específico e mexer essa bolinha aí, ela não tá me fazendo encontrar ela tão fácil. No Pinterest do Anyway, a gente tem pastas para todo tipo de coisa possível. Então tem pasta com fontes que combinam uma com a outra, tem pastas de cartela de cores, tem pasta para identidade visual, tem pasta para referência de design, para referência audiovisual, para foto de produto, para foto de serviço, ou até as coisas que não fazem sentido aqui com a aula, vocês conseguem encontrar lá, tá bom? Mas focando nesses pontos da cartela de cores, principalmente se o seu podcast não vai ter uma cor só, você vai combinar 2 cores, 3 cores, 4 cores, você precisa ter certeza que essas cores combinam uma com a outra, principalmente para que elas tenham um contraste. Então, o fundo vai ser de uma cor e eu vou escrever o texto com o nome do meu podcast em cima com outra cor. O contraste entre essa parte escrita e esse fundo precisa ser bom o bastante para que as pessoas consigam ler sem dificuldade, até mesmo considerando que quando ela tá numa foto de perfil, ela fica bem pequenininha. Então, precisa ter leitura daquilo. Então, para isso, que é a questão da cartela de cores, a gente precisa saber que cada uma das cores escolhidas, elas não só estão transmitindo a mensagem certa, como elas estão funcionando uma com a outra. Então, eu sei que esse processo não é fácil. Sendo um designer, esse processo já demora, já tem toda essa questão de teste que eu falei, também funciona quando a pessoa é profissional da área. Então, você sendo alguém que não tá acostumado com isso, pode ser muito mais complicado. Então, eu realmente sugiro que vocês entrem lá nessa pasta do Pinterest da Anyway. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês irem direto para lá. E aí, se por um acaso vocês olharem tudo que já tá salvo na pasta e falarem, ainda não é o que eu tô pensando, na parte de baixo da pasta sempre tem um mostrar mais. E aí são itens relacionados ao que você já tá vendo. Então você consegue ver possibilidades infinitas de cartelas de cores ali e elas têm o código exato daquela cor. Também não quero deixar muito complicado para vocês e ficar explicando cada mínimo detalhe, mas eu acredito que tudo que eu falei até agora não só são atalhos,
pra vocês entenderem como fazer, mas também pra vocês entenderem a importância disso. E se por um acaso algum ponto não ficar claro o bastante, ou vocês realmente queriam um tutorial mais aprofundado ou algo específico do que eu falei de forma mais aprofundada, eu sempre falo em todos os episódios. É só comentar e eu trago esse episódio focado no que vocês pediram, tá bom? Até porque eu mencionei a questão de 2, 3, 4 cores. Uma coisa que também pode acontecer é você fazer essa pesquisa de outros podcasts do mesmo nicho que o seu, e aí você percebe que todo mundo usa amarelo e você pensa, mas e aí? E se eu quiser usar exatamente o mesmo amarelo que eu vi dessa empresa aqui? Mas eu não quero ser uma cópia, eu não quero que o meu podcast pareça que eu tô copiando outra pessoa, eu quero que ele seja único. Aí você pode usar aquele mesmo tom, porque você expande essa cartela. Então você vai usar o amarelo, mas você vai usar ele com essa segunda e terceira cor. E isso torna aquele amarelo ainda protagonista, mas ele tem uma presença diferente do que aquele outro podcast que tá usando o mesmo amarelo. Entende? Então tem diversas formas de a gente fazer essa cartela de cores acontecer, transmitir a mensagem certa e você conseguir usar o que você realmente se identifica. Tá, então eu falei bastante pra vocês sobre a questão da cartela de cores. Agora, a fonte. Tá, eu posso pegar qualquer fonte lá e colocar, já que a cartela de cores já tá transmitindo a mensagem certa, tá tudo certo. Não é bem assim. Pra facilitar, se você tiver muita dificuldade com essa escolha da fonte certa, você pode escolher as fontes que são mais padrões. Se você tá muito acostumado a ver vídeo no TikTok, você deve ver que tem um tipo de legenda que eles chamam até de legenda padrão, porque é uma fonte muito básica que ela funciona pra tudo. Nada te impede de usar essa fonte padrão, mas quando a gente usa a fonte certa com a cor certa, toda essa mensagem que eu já falei tantas vezes de transmitir a mensagem certa, de antes mesmo de alguém assistir o seu podcast ou ouvir o seu podcast, ela já entender do que se trata e já criar uma expectativa certa do que ela vai consumir quando ela clicar, antes mesmo de ver até qual que é o nome do episódio, está muito atrelado a essa parte de identidade visual. Por isso que eu entendo que é uma parte, de certa forma, complexa, mas que eu não podia deixar de trazer pra vocês. Eu não poderia, de forma nenhuma, me sentiria irresponsável de falar pra vocês que, é só colocar qualquer coisa, deixa preto e branco e tá tudo certo, coloca qualquer fonte. E mais uma vez eu falo, eu não indico o uso de inteligência artificial pra coisas artísticas. Não é algo que tá dentro do nosso posicionamento aqui. Eu ainda acredito muito na inteligência, criatividade, visão humana pra coisas artísticas, tá? Então você pode usar a inteligência artificial pra tarefas administrativas e pequenos detalhes ali pra deixar a vida menos chata, mas pra arte eu nunca vou indicar, tá? Claro, você faz o que você quiser, mas eu realmente não indico. Da minha boca nunca vai sair. Pra parte tipográfica, vou tentar usar o mesmo exemplo que eu usei pras cores, ok? Então, vamos supor que a gente tá falando de um pôster pra Dia dos Namorados. Vocês estão vendo o mesmo pôster, só que ele tá com 3 fontes diferentes. Qual fonte vocês acreditam que faz mais sentido pra todo o contexto do pôster e pra falar de Dia dos Namorados? Essa aqui. Certo? Agora, se a gente tá falando de Halloween, considerando de novo, olha como tudo foi construído, olha a cartela de cores, querendo ou não, quando a gente fala de Halloween, a gente já tem certas coisas que a gente faz ali uma conexão na nossa cabeça do que, qual que é a cara do Halloween. Considerando esses 3 posters, qual dessas 3 fontes faz sentido pra um pôster de Halloween? Esse aqui. Certo? Ok, então vocês imaginam que vocês já estão pelo menos entendendo minimamente que essa fonte faz muita diferença também nessa mensagem. E essa parte da fonte, mais uma vez, eu falo, até mesmo designers profissionais, muitos e muitos anos de carreira, ficam 3 horas mudando de uma fonte para outra, de uma fonte para outra, de uma fonte para outra, até que eles encontrem algo que conecte com aquilo que eles estão construindo, tá? Inclusive até existem diversos vídeos e memes sobre o tempo que demora para você escolher uma fonte certa. Então, mais uma vez eu falo o que eu falei lá no começo do vídeo. Vai com calma, faz com cuidado. Se você é uma pessoa que não tem paciência para as coisas e por você não estar acostumado com esse processo pode ser muito chato para você, eu entendo. Então, nem que seja 5 minutos por dia, mas vai com calma, testa de uma coisa para outra. E aí você vai entendendo aos poucos qual que é a melhor fonte para usar. E um exemplo rápido para vocês entenderem como que essa parte da fonte mais a cor realmente transmite uma mensagem. Já mencionei várias vezes aqui no nosso podcast, Fui Criar e Sortei. Esse aqui é o logo do nosso podcast. Então, eu vi que justamente por ser Fui Criar e Surtei, o que mais fazia sentido para esse logo era ele ser rabiscado. Então, essa fonte aqui, ela não existe, não é uma fonte que dá para ser escolhida dentro de qualquer site
site ou baixada em qualquer site. Eu literalmente rabisquei ela à mão e esse amarelo tem um grande contraste, lembra que eu falei do contraste pra ficar legível? Um grande contraste com a cor de fundo, que é um cinza que tem esse granulado, né? Tem esse ruído ali. Eu não sei qual seria a melhor forma de eu explicar pra vocês, mas é basicamente uma poeira ali no fundo, uma bagunça ali no fundo. Então tudo aquilo transmite uma mensagem junto com o nome. No episódio onde a gente falou sobre naming, que foi um episódio anterior, a gente falou muito sobre isso. Se eu mostrar só o nome do seu podcast pra alguém, ela já consegue entender do que se trata? O nome Fui Criar e Surtei já transmite uma mensagem, e quando ele tá aplicado dessa identidade visual, que é mínima, vocês não estão vendo elementos, vocês não estão vendo um projeto gigantesco, nem nada assim. Ele tá contribuindo pra mensagem, entendeu? Então é isso, tudo tem que ter coerência. E de novo, lá no Pinterest Anyway, tem a pasta focada em tipografia, pra vocês entenderem, pra vocês verem sugestões de fontes, porque se você olhar pra alguma e falar, caramba, essa aqui, essa faz todo sentido, é um super atalho de tempo ali do que você ficar trocando de uma fonte pra outra, de uma fonte pra outra. Então, de verdade, eu acredito que de todos os episódios que já tem dessa série e que ainda vão ter, esse é o episódio mais complexo, porque eu entendo que quando você não é um designer, quando você não entende do assunto, se torna mais difícil fazer esses processos. Então, se você tiver, de novo, se você tiver condição de contratar um designer, eu super indico. Faz todo o resto do processo de acordo com o que eu indiquei. Você consegue muito fazer ele sozinho. Você precisa de uma coisinha chamada paciência, que eu sei que hoje em dia é muito difícil alguém ter, tá? Mas no geral, você também consegue fazer sozinho. Acredita em você, vai dar certo. E mesmo que esse episódio seja focado em identidade visual, eu já vou fazer um finalzinho aqui do episódio, um finalzinho bem mesmo, pra falar pra vocês que nesse momento, com tudo que a gente já falou, o seu episódio tá pronto e aí você só precisa subir ele nas plataformas. Eu quero indicar, sugerir que mesmo que o seu episódio só tenha áudio, você não solte só em uma plataforma. Algumas pessoas usam como estratégia, digamos assim, só soltar em uma plataforma, porque aí ela direciona todo o público interessado para o mesmo lugar e aí ela consegue, ou ela acredita que consegue, a monetização daquele podcast de forma mais rápida, já que ela não tá colocando opções. Aí uma parte vai pro YouTube, outra parte vai pro Spotify. Um exemplo. A questão é, todo mundo que eu vi usando essa estratégia tá jogando só pro Spotify. O problema é, todo mundo tem uma conta no YouTube. Não é todo mundo que tem uma conta premium no Spotify. Tem gente que usa Deezer, tem gente que usa Amazon Music, entendeu? Tem gente que usa YouTube Music. Ou seja, se você quer expandir as possibilidades das pessoas te assistirem, te ouvirem, coloca ela no YouTube. E se por um acaso você cismar que você quer colocar em uma plataforma só, que seja o YouTube e não o Spotify, entendeu? Tem muito mais chance de ter público lá do que tem em uma plataforma que você precisa do premium pra você ter uma experiência minimamente boa ali. Mas no geral, eu sempre indico que você coloque em todos os espaços possíveis, porque já tá gravado. O seu tempo de sentar e fazer o que eu tô fazendo aqui agora e dedicar o seu tempo pra poder fazer a gravação, pra escrever um roteiro, pra montar a iluminação, qualquer parte da gravação, já foi dedicado. Distribui isso em todos os canais possíveis e deixa o público depois te mostrar se ele tem preferência por um espaço ou por outro. Mas não faz sentido, mesmo que seja só o áudio, você colocar em um lugar só. E, aproveitando que eu falei do Spotify, pra você subir o seu episódio, não é lá na sua conta do Spotify que você ouve música, tá? O nome é Spotify for Creators, tanto que o logo, ele é igual, só que ele é roxo. E lá você vai criar uma nova conta, você não vai entrar com a sua conta, e você vai colocar os dados do seu podcast, e aí é lá que você vai subir o arquivo, tá? E já faço um aviso, porque nessa série que eu já postei lá no TikTok e no Instagram, alguém perguntou sobre isso. Ah, ele não tá deixando eu subir a extensão, né? Aquele finalzinho sempre tem o nome do arquivo, .mp4, .mov, né? MOV e coisas assim. Ele não tá deixando subir lá no Spotify a mesma versão que eu já subi no YouTube. Por algum motivo que não faz sentido nenhum, quando você entra no site, tipo por um computador mesmo, um notebook, ele deixa você subir qualquer extensão. Agora, quando você entra pelo aplicativo do celular ou de um tablet, qualquer coisa assim, ele é limitado à quantidade de extensões que ele aceita, tá? Então, bem na tela onde tá para você subir o arquivo, embaixo tá descrito quais são as extensões aceitas e quando você entra pelo computador, você vê que tem uma lista maior, tá? Não entendo por que, só funciona assim, então achei válido já avisar vocês. E dentro lá do Spotify tem como você configurar uma parte ali de distribuição, onde você vai postar, você vai subir ali as informações só no Spotify e quando o episódio for postado, ele vai distribuir para outras plataformas, tipo a Apple Podcasts, tá? Então é muito bom isso, porque aí você só tem o trabalho de subir manualmente no YouTube
e no Spotify, mas você vai saber que ele tá sendo distribuído em outras plataformas. E já que eu falei de você postar o episódio lá, na hora que você subir o arquivo, qual que é a primeira coisa que você tem que preencher? O título do episódio. Não vai colocar meu primeiro episódio, meu primeiro podcast. Bem-vindos ao meu podcast. Não coloque isso, tá? Principalmente porque se você é uma pessoa que não é conhecida e você tá criando um projeto novo para conquistar um público do zero, você precisa, como eu já disse várias vezes, dar o máximo de motivos para essas pessoas irem assistir você, ouvir você. Então pega um nome, uma frase, uma palavra que seja que resume do que você tá falando naquele episódio, ou que pelo menos gere uma curiosidade das pessoas saberem o que você vai falar ali, tá? Então eu vou deixar na tela alguns exemplos de nomes de podcast que eu acredito que eles foram impecavelmente escolhidos aqui, porque eles são realmente muito atrativos ou eles resumem muito bem do que aquele episódio se trata. Então é isso, esse episódio acabou falando não só de identidade visual, mas um pedacinho ali sobre como postar, boas práticas na hora de postar o seu podcast. E no próximo a gente vai falar exclusivamente sobre divulgação. Eu vou ensinar você a como fazer as pessoas saberem que o seu podcast existe sem falar de anúncios. Sim, totalmente orgânico, tá bom? Até o próximo.